entregues dentro de cada curso de cada município, entre 2 ou 3 simulados gerais que serão disponibilizados quando sair o edital. Além disso, teremos mentorias semanais, mentorias coletivas. Os nossos professores estarão com você ao vivo semanalmente via Meet, batendo um papo, tirando dúvidas, te entregando estratégias de estudo. Além disso, teremos também suporte ao aluno, que inclui o atendimento pré-edital, pós-prova e pós-gabarito. Vamos te auxiliar na produção de recursos, te auxiliar com informações básicas sobre o edital, para que você tenha, de fato, a melhor preparação. E, por fim, vamos ofertar cursos direcionados para a Prova Nacional Docente, uma espécie de CNU da educação, que será planejada pelo Ministério da Educação junto com o INEP. Ou seja, você terá todo o suporte para conquistar a sua tão sonhada vaga ainda nesse ano, para conquistar a sua efetividade ainda nesse ano. Fique por dentro e aproveite os nossos valores promocionais. Com certeza temos aqui em algum canto desse vídeo um link ou um canal de atendimento para você fazer a aquisição ainda hoje. Forte abraço! Conheça a plataforma do Tiradentes Educação, a plataforma que vai revolucionar o seu estudo nas carreiras educacionais. Chegou a hora de se tornar um professor efetivo. Por isso que na nossa plataforma do Tiradentes Educação te entregamos cursos completos direcionados para cada concurso. Por exemplo, concursos para Guaiúba, Itaitinga, Eusébio, Maranguape, Maracanaú, Aquiraz e muitos outros. Teremos um curso específico para cada uma das carreiras. Além dos... Fala, turma boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com os senhores, por cá, professor Jefferson Santiago, professor do Tiradentes Educação, para começar a nossa primeira aula dessa série muito interessante que o Tiradentes Educação está proporcionando aos meus amigos nobres professores. Bom, os assuntos mais cobrados para professor. E, para começar, nós vamos falar da majestosa, a melhor lei, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, lei essa que vai dar todas as diretrizes para a nossa educação brasileira, que vai falar sobre os princípios da LDB, vai falar sobre as etapas da educação, desde a educação infantil, ensino fundamental, o ensino médio, as competências dos entes federativos como a União, a competência dos estados, as competências dos municípios, junto à educação, enfim, várias competências, tanto dos professores, da escola. E é uma lei muito importante que vai direcionar todo o arcabouço que cerca, né, essa temática da educação. Tranquilo? Então, hoje nós iremos resolver aqui em torno de 16 questões. Não tem como abordar toda a lei em uma só aula, né, ainda mais uma aula aqui de em torno de 1 hora. É uma lei com 92 artigos, é uma lei com muitos detalhes. Anualmente ela tem atualizações, então tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre resolvendo questões, porque é justamente isso que o examinador ele gosta de cobrar, as atualizações, para saber justamente se o candidato ele está estudando com material atualizado, tá certo? Então, tudo isso aqui é um pouco do que você vai encontrar na plataforma do Tiradentes Educação, tranquilo? Então, quem estiver chegando aí no vídeo, vai logo clicando aí em gostei, compartilhando para os amigos professores, visto que esse tema, né, da LDB, ele é um tema muito pertinente e sempre tende a cair nos editais para professor, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira questão. Primeira questão, ela vai falar que esta lei disciplina a educação escolar, muito bem, a lei 9394/96, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, conforme os princípios da LDB. Questão sobre princípios, marque a alternativa correta. Bom, item A vai falar que vinculação apenas, quando viu a palavra apenas, é uma palavra restritiva, então a gente já fica
atento a esse item. Vinculação apenas entre a educação escolar e as práticas sociais. Esse item, de cara, ele já está falso. Por quê? Além da educação escolar e as práticas sociais, nós temos o trabalho. Então, um dos princípios da LDB é a vinculação entre a educação escolar, trabalho e as práticas sociais, tá? Então, faltou aqui no item A, trabalho. Item B, ele vai falar que consideração com a diversidade étnico-quilombola. Consideração com a diversidade étnico-quilombola. Esse item, o examinador, ele foi muito perverso, uma vez que ele tentou realmente confundir até em questão de palavras. Não é étnico-quilombola, está falso. Não é quilombola, e sim étnico-racial. Tá certo? Étnico-racial. Muito bem. Item C, ele vai falar que garantia do direito à educação, correto, e à aprendizagem ao longo da educação básica. Não necessariamente somente ao longo da educação básica, e sim ao longo da vida, tá? Uma questão muito capciosa, um item que tende muito os candidatos a errarem, tá? Mas, como vocês estão assistindo essa videoaula, vocês irão ficar atentos a esse ponto. Não é a aprendizagem ao longo da educação básica, e sim ao longo da vida. Item C, ele está falso, é ao longo da vida. Item D, ele vai falar que é um dos princípios da LDB, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identidade das pessoas surdas, surdos, cegas e com deficiência visual. Falso, não é deficiência visual, deficiência auditiva. Item D está falso por esse motivo, deficiência auditiva. Essa questão item D é muito interessante, que você já marque aí no seu caderno de erros, já marque aí na sua lei, porque como é apenas uma palavra, naquela leitura rápida, naquela leitura apressada, naquela leitura tensa, no momento da prova, a gente tende a errar, não se ligando nesses pequenos pontos, tá certo? Então o item D, ele está falso por esse motivo. Então, item E é o nosso gabarito, uma vez que ele pediu o item correto. Justamente fala o quê? Garantia do direito de acesso às informações públicas sobre a gestão da educação. Muito bem, primeira questão, item E já é o nosso gabarito. Muito bem. Segunda questão vai falar aqui. Marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta no que tange aos princípios da LDB. Eu trouxe duas questões falando de princípios, porque é um dos temas que mais cai sobre princípios. E nós temos em torno de 15 a 16 princípios, se falha a memória. Alguém puder mandar nos comentários aí, dos princípios da LDB. Então tem que estar massificado esses 15, em torno de 15 princípios, tá certo? Então já trouxe aqui para os senhores, nessa live, dos 15, 10 princípios para a gente analisar cada um deles, tranquilo? Item A, ele vai falar que valorização da experiência intraescolar. Intraescolar. Esse item A, ele está falso, porque não é intraescolar, e sim extraescolar. Extraescolar é o correto da palavra, que era para ter colocado no lugar de intra, tá certo? Item B, ele vai falar que gratuidade do ensino público, correto, em estabelecimentos oficiais, muito bem, e não oficiais, falso. Todos os estabelecimentos, para serem gratuitos, eles têm que ser oficiais, tá certo? Que eles falam oficiais é o quê? Credenciado à rede, tem que ter uma certificação junto ao INEP, tranquilo? Então, nada de não oficiais, tá certo? Item B, ele está falso por esse motivo. Item C, ele fala que valorização do profissional da educação escolar, correto? Especialmente professores, falso, ele não fala especialmente professores. A valorização do profissional tem que ser todos da educação, todos que compõem a educação, não necessariamente, não especialmente os professores. Tranquilo? Item D.
Gestão democrática no ensino particular. Falso. Gestão democrática é somente no ensino público. Falso. Gestão democrática é somente no ensino público. Gestão democrática que tem como seu fundamento artigo, se eu não me engano, 14. Artigo 14, que ele fala justamente dessa gestão democrática que tem que ocorrer dentro da escola, né? Gestão democrática é justamente composto por professores, diretores, alunos, pais de alunos e pessoas da comunidade escolar que irão se reunir para tomarem decisões de forma democrática. No ensino particular não existe isso. No ensino particular, quem manda é o dono. Então, gestão democrática jamais no ensino particular. Tranquilo? Item D está falso por esse motivo. Consequentemente, nosso item correto é o item E. Garantia do padrão de qualidade. Segunda questão, item E. Garantia do padrão de qualidade. Tudo bem? Então aí em duas questões nós já conseguimos matar 10 princípios da LDB. Beleza? Vamos para a nossa questão de número 3. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante algumas garantias previstas na LDB. Perfeito. Analise os itens e marque a alternativa correta. Item 1 ele fala que a educação básica obrigatória e gratuita dos 6 aos 17 anos. Tá falso. Não é dos 6 aos 17 anos. E sim dos 4 aos 17 anos de idade. Tá? 4 aos 17. Então, item 1, ele já está falso. Não é dos 6 aos 17. 6 inicia-se o ensino fundamental. Mas ele esqueceu o legislador aqui de colocar, desculpa, o examinador, de colocar de 4 a 5, que é justamente a pré-escola. Tá certo? Vamos lá. Item 2, ele fala que a educação básica é organizada da seguinte forma: creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Falso. Esse item está falso porque não tem creche. Não tem creche nessa organização da educação básica. Tranquilo? A educação básica, ela só se divide em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Creche de 0 a 3 anos, ela não se encaixa dentro da educação básica, ela não é obrigatória, somente a partir de 4 anos. Por isso que ela fala que a educação básica só começa com 4 a 17 anos. Tranquilo? Obrigatória e gratuita. Item 2 está falso por esse motivo, porque não tem creche, tá certo? Item 2 está falso por esse motivo. Terceiro item, ele vai falar aqui: atendimento educacional especializado gratuito, é o AEE, atendimento educação especializado gratuito aos educandos com deficiência, preferencialmente, muito bem, preferencialmente em salas apropriadas e separadas dos demais alunos. Falso. Não são separados dos demais alunos. Nós vamos falar isso lá, se eu não me engano, na última questão, quando a gente falar sobre pessoas, o atendimento à educação especializado. Esse, preferencialmente, é na rede regular de ensino, junto aos demais alunos. Somente por algum outro motivo, após tentar colocá-lo, após tentar integrá-lo, né, por meio da inclusão, caso não consiga, aí sim serão feitos de forma separada. Mas, até então, o preferencialmente na rede regular de ensino, tá certo? Item 3, ele está falso por esse motivo. Item 4, ele vai falar que vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir de quem completar 4 anos de idade. Perfeito? Está de acordo com a LDB, não tem o que se questionar. Item 4, ele está falso. Item 5, ele vai falar que educação digital com garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior. Perfeito? Esse item ele está correto. Lembrar que esse item 5, ele é recente. Esse item é uma atualização recente. Então fique atento a essa educação digital, porque ela pode sim cair na sua prova. Tranquilo? Consequentemente, com isso, itens 1, 2 e 3,
estão falso, 4 e 5 estão corretos. Vamos ver aqui o gabarito. Estão corretas as seguintes alternativas, 4 e 5. Item C é o gabarito da nossa terceira questão. Vamos para a nossa quarta questão agora. Julgue as assertivas abaixo e julgue V verdadeiro ou F falso. Primeiro item, ele vai falar aqui, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir de 3 anos de idade. Falso, não é a partir de 3 anos de idade. Falso. E sim a partir de 4 anos de idade. 4 anos de idade que ele tem que efetuar essa matrícula na educação básica. Tranquilo? Segundo item, ele vai falar aqui. O ensino é livre à iniciativa privada. Perfeito. Pode sim ter colégio particular, mas desde que atendida às seguintes condições. Quais são as condições? Capacidade de autofinanciamento e cumprimento das normas gerais da educação nacional. Perfeito. Então, pode ter escola particular? Sim. Ela pode fazer do jeito que ela quiser? Não. Primeiro, ela tem que ter uma capacidade de autofinanciamento e depois tem que seguir as diretrizes curriculares nacionais, tá certo? As normas gerais da educação, como BNCC, diretrizes curriculares nacional da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e assim por diante, de como a escola se encaixar por cada etapa. Tranquilo? Então, o segundo item ele está correto. Terceiro item, ele vai falar que é proibido ausentar-se de prova ou de aula marcada por motivos de religião. Falso, é permitido ausentar-se por motivos de religião ou doença, tá certo? É permitido ausentar-se. Tranquilo? Mas essa ausência por motivo de religião, ela tem que ser justificada, tá? Assim como qualquer outra ausência. Vou ter uma religião que não permite ter aula de sábado, um exemplo. E vai ter uma mostra cultural de sábado na escola. Não vou poder ir por esse motivo. Você fala de forma antecipadamente e a escola vai prover meios para recuperar essa nota, essa avaliação que vai ocorrer, enfim, alguma coisa desse tipo, tá? Mas sim, é permitido ausentar-se por motivos de religião. Porque é muito comum se ausentar por motivo de saúde, né? Até porque isso é coerente. Mas por motivo de religião, sim, também está previsto na LDB, tá certo? Falso, verdadeiro, falso. O nosso item correto é o item B. Quarta questão, item B é o nosso gabarito. Vamos para a nossa quinta questão. Vamos falar agora sobre as competências, questão muito interessante, as competências da União, do Estado, dos municípios. E juntando essas três competências de cada ente, juntando as competências desses entes, vai dar mais ou menos quase 30 competências, que a gente precisa realizar uma leitura. Mas com o decorrer de realizar algumas questões, você vai começando a perceber que tem algumas palavras-chave na competência de cada ente que você facilmente consegue deduzir de quem é essa competência. Tranquilo? Então vamos logo começando aqui resolvendo essa quinta questão para vocês irem tendo essa percepção. Quinta questão. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Show de bola. Marque a alternativa que não corresponde a uma incumbência da União. Ou seja, de 5 competências que tem aqui na quinta questão, tem uma que não faz parte da competência da União. E nós vamos analisar juntos agora. Item A, ele fala aqui, elaborar o Plano Nacional de Educação, como o próprio nome já fala, né? Plano Nacional de Educação é uma incumbência da União. É uma incumbência da União, correto? Mas ele quer uma que não é uma incumbência da União. Item B, ele vai falar aqui, elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância, olha que guarda essa palavra-chave, em consonância com quem? Com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios.
Pegou o pulo do gato aí? Atenção. Essa questão, muitos candidatos tendem a errar, né? Como faz aquela leitura rápida durante a prova, aquela leitura apressada por motivo de nervosismo, apressada ali naquela tensão, e ele rapidamente ele lê em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação. Ele, opa, tem nacional. Aí coloca lá que é uma incumbência da União. Porém, está falso. Em consonância, ele fala o quê? De acordo com o Plano Nacional de Educação. Ou seja, a União, ela dá as diretrizes, o Estado segue a União e os municípios seguem os estados. É nessa cadeia hierárquica que a gente tem que entender, que a gente começa a perceber e consegue resolver questões, tá certo? E é justamente como fala o item B. Ele vai falar aqui, elaborar políticas e planos educacionais, ou seja, o Estado vai elaborar políticas e planos educacionais em consonância, ou seja, respeitando as diretrizes da União, tá certo? Aí ele vai falar que integrando e coordenando as ações dos seus municípios. Beleza? Então, esse item B, ele não é uma incumbência da União e nem do município. É do Estado, tá? Item B é uma incumbência do Estado. Como ele quer uma alternativa que não corresponde a uma incumbência da União, item B já é o nosso gabarito. O restante aqui, todos eles são da União. Vamos fazer aqui uma leitura. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação da União. Estabelecer em colaboração com os estados, o DF e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Perfeito, da União também. Item E. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e dos territórios. Tudo compete à União, exceto o item B, que compete ao Estado. Quinta questão, o item B é o nosso gabarito. Vamos para a nossa sexta questão. Julgue os itens abaixo. Sofia, tem algum comentário aí nas questões? Não, né? Tranquilo. Beleza, se tiver, tu me fala aí. E sexta questão. Julgue os itens abaixo e marque U para a União, U para a União, E para Estado e M para município, de acordo com as competências, com as suas competências respectivamente. Ou seja, ele quer que a gente direcione de cada item qual é a respectiva competência. Item 1 ele vai falar que oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. É uma competência do município. É uma competência do município. Item B ele fala que assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Isso é uma competência do Estado. É uma competência do Estado. Item 3. Assegurar em colaboração com os sistemas de ensino o processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. Essa é uma competência da União. Competência da União, item 3. Item 4. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. É da União. Item 5. Elaborar o Plano Nacional de Educação. Também é da União. A União ela fica tanto com essas partes gerais, né, elaborar diretrizes, elaborar os planos nacionais de educação, complementar por meio de forma redistributiva o Estado e a União. Ele que fica responsável por esse ensino superior e pós-graduação, ensino técnico e tecnológico, educação profissional, tá certo? Então toda essa parte fica com a União. O Estado ele cuida mais daquela parte do ensino médio, uma parte do ensino fundamental. E o município, creches e pré-escolas e também o ensino fundamental. Tranquilo? Então essa é uma visão macro para a gente ter uma noção das competências. Beleza? Item 6. Olha o item 6. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância, para você não errar, com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Item 6 ele é uma competência do Estado. Ou seja,
Município, Estado, União, 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 Estado. Vamos lá analisar qual item. É o item A. Item A é o nosso gabarito da nossa questão. Questão 6, item A é o nosso gabarito. Perfeito. Vamos para a nossa 7ª questão. Os estabelecimentos de ensino, respeitada as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de exceto. Ou seja, ele quer saber quais as incumbências dos estabelecimentos de ensino, exceto uma. E são questões que a gente tende a confundir muito quais são as competências entre as competências da escola e do professor, uma vez que tem palavras que só mudam alguma palavra de uma para outra. Então a gente realmente tem que ter um feeling, tem que ter muito estudo, tem que ter muitas questões para resolver, para a gente ir pegando macete, tá certo? 7ª questão, o item ali vai falar que elaborar e executar sua proposta pedagógica é uma incumbência de quem? Do estabelecimento de ensino, do professor, do estabelecimento de ensino. Bizu, estabelecimento de ensino começa com E. Elaborar e executar sua proposta pedagógica começa com E. Então, elaborar e executar sua proposta pedagógica é do estabelecimento de ensino. Isso que ele está falando é elaborar o PPP. Basta fazer essa análise. Já o professor ele vai participar. Professor, P. Participar, P. Opa. Elaborar estabelecimento de ensino. Participar, professor. Então, item A é o estabelecimento de ensino, tá certo? Item B, notificar ao conselho tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidades de falta acima de 30% de percentual permitido em lei. Isso é uma incumbência do estabelecimento de ensino, tá certo? Lembrando que quando a gente vai falar de conselho tutelar, a escola também pode denunciar junto ao conselho questões de maus tratos, faltas injustificadas, evasão, elevado níveis de repetência. Tudo pode ser notificado junto ao conselho tutelar. Isso só para fins de informação. Item C. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de aulas estabelecidos também é uma incumbência do estabelecimento de ensino, tá? Restando essas duas, D e E. Como eu falei anteriormente, tem questões que são muito parecidas. Estabelecer estratégias de recuperação e prover meios para a recuperação. Realmente, além de decorar, a gente tem que fazer algumas análises para facilitar essa memorização. Estabelecer estratégias de recuperação, se você tentar observar, é aquela parte mais pessoal ali, tete a tete, como diz o cearense, de professor e aluno. O professor vai estabelecer estratégias para o aluno, para ele recuperar a sua nota, fazer um trabalho, fazer um seminário, enfim. O professor que vai articular essa estratégia junto com o aluno. E prover meios para a recuperação é prover no aspecto de colocar uma sala de aula, ter ali um retroprojetor, prover de meios materiais para o aluno fazer, sei lá, um seminário, uma prova, entendeu? Então, assim, prover meios para a recuperação é uma incumbência da escola, do estabelecimento de ensino. Estabelecer estratégias de recuperação, que é algo mais próximo professor e aluno, é uma incumbência do professor, tá certo? Item D é o nosso gabarito, uma vez que ele pede uma incumbência que não faz parte do estabelecimento de ensino. Item D é o nosso gabarito da nossa 7ª questão. Show de bola. Vamos para a nossa 8ª questão. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, famosa LDB, a educação brasileira é organizada em 2 níveis escolares. Lembrando que níveis escolares é totalmente diferente de etapas, tá? Os 2 níveis escolares são educação básica e educação superior, ensino superior. A educação básica que ela é dividida em 3 etapas: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, tá? Eu vou aqui abrir o quadro para os senhores conseguirem perceber. 2 níveis escolares, quem são eles? Os 2 níveis escolares: educação básica
Educação básica. Show. E educação superior. Perfeito. A educação básica ela é dividida em pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Vou colocar aqui a creche só com um asterisco, tá? Creche, nós temos a faixa etária de 0 a 3, pré-escola 4 a 5, ensino fundamental 6 a 14, ensino médio 15 a 17, tá certo? Show de bola, conseguiu perceber? Aqui nós temos os níveis escolares. Níveis escolares. E aqui nós temos as etapas. Beleza? A creche ela não compõe. Ela creche e pré-escola nós chamamos de educação infantil, tá certo? Mas de acordo com a LDB, a pré-escola que faz parte da educação básica. Tranquilo? Oitava questão, os dois níveis escolares, educação básica e educação superior. Item B é o nosso gabarito. Muito bem. Nona questão. Nona questão, ele vai falar aqui. Só tomar aqui um pouco d'água. Eita, questão boa. Nona questão. Vou falar aqui. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando. Show de bola. Assegurar-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudo posteriores. Marque a alternativa correta sobre a educação básica. Sobre a educação básica, nós vamos marcar a alternativa correta. Item A. A educação básica deverá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais e ciclos. Falso, porque não deverá organizar-se, e sim poderá organizar. Mudou o verbo. Deixou de ser um verbo deverá para ser poderá. Tá? Poderá é discricionário e não vinculado. Item A está falso por esse motivo. Item B, ele fala que a escola não poderá reclassificar os alunos. Falso. A escola sim poderá reclassificar os alunos por meio de provas, né, para ter realmente saber a aptidão ali do aluno. Tá falso. Ela poderá sim reclassificar os alunos. Item C, ele fala que o calendário escolar poderá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas. Falso. Poderá é uma palavra discricionária, né, que dá margem para a pessoa fazer ou não, diferente de deverá, que é uma palavra vinculada. Então, já pensou, o calendário escolar ter a discricionariedade, se ele vai se adaptar ou não a uma inundação, né, que é uma condição climática? Jamais. Ele não tem essa discricionariedade. Ele não pode nem optar por isso. Ou seja, ele deve adequar-se a essas peculiaridades, tá certo? Então, esse verbo poderá, essa palavra poderá, desculpa, não está correta, tá? A escola deverá, tem o dever de adequar-se às peculiaridades locais. Falso. Deverá adequar-se às peculiaridades locais. Tranquilo? Item dele é falar que a carga horária mínima anual será de 800 horas para quem? Para o ensino fundamental. E de 1.100 horas para o ensino médio. Falso. Questão muito boa. Lembrando que é a carga horária mínima anual, tá? Anual, não ensino da etapa toda, anual. Essa questão é muito boa porque teve uma atualização
meados ali do meio do ano de 2024, que ela falou justamente do NEM, né, o novo ensino médio, colocando ali uma nova carga horária para toda a sua etapa, dividindo em formação geral básica, itinerários formativos, aumentando um, diminuindo o outro. E a partir dessa lei, né, que regulamentou todo o novo ensino médio, a carga horária mínima anual do novo ensino médio não será de 1.100 horas, mas de 1.000 horas anuais, tá certo? Esse 1.100 está falso, o correto é 1.000 horas anuais. 1.000 horas anuais. Show de bola. Item D está falso por esse motivo. Item A, ele fala aqui: a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita independentemente de escolarização anterior, mediante a avaliação feita pela escola, que define o grau de desenvolvimento do aluno. Item E é o nosso gabarito. Item E, a alternativa correta. Show de bola. 10ª questão. Questão muito boa, interessante. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios, exceto. Ou seja, qual os critérios que vai ser verificado o rendimento escolar que não está em consonância com a LDB. E tem ela a falar que a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Esse item A, ele está falso. Esse item A, ele está falso, uma vez que os aspectos quantitativos não tem prevalência sobre os aspectos qualitativos. É o contrário. Os aspectos qualitativos têm prevalência sobre os aspectos quantitativos, tá certo? Palavras parecidas, justamente para fazer com que os meus professores errem essa questão. Mas eles estão se preparando com o Tiradentes da Educação e com certeza não irão cair nessa casca de banana. Item A já é o nosso gabarito, uma vez que ele pede o exceto. Tá? Então o erro está a dizer que o aspecto quantitativo tem prevalência sobre o qualitativo. É totalmente o contrário. Item A é o nosso gabarito e o restante está tudo, consequentemente, está tudo correto. Tranquilo? Vamos para a nossa 11ª questão. A falar aqui, analise os itens abaixo sobre a educação básica. Sobre a educação básica, nós iremos analisar tudo agora. 11ª questão, o item 1, ele fala que o controle de frequência fica a cargo da escola, exigida a frequência mínima de 75% do total das horas letivas para a aprovação. Correto. Lembrando que essa frequência, é bom sempre estar atento, que ela em regra é 75%. E a exceção é a educação infantil. Lá no seu artigo 31, se eu não me engano, ela vai falar que é 60% para aquela faixa, para aquela etapa da educação básica, tá? Educação infantil, 60%. O restante fica a frequência mínima de 75%. Item 1, ele está correto. Item 2, ele fala que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter a base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Perfeito. Todas as escolas têm que ter em seus currículos, têm que ter na sua matriz curricular a parte comum e a parte diversificada. Hoje a parte comum tem bem mais cargas horárias do que a parte diversificada. É justamente essa mudança que ocorreu no NEM, né, o novo ensino médio. Tranquilo? Quem regula a parte comum? A Base Nacional Comum Curricular. E a parte diversificada? De acordo com cada localidade, vai ter ali a sua peculiaridade. Por isso que essa parte diversificada é justamente uma opção para cada sistema de ensino e para cada região. Beleza? Item 2, ele também está correto. Parte diversificada, né, os itinerários formativos.
Item 3. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular facultativo da educação básica. Falso. A arte, filosofia, sociologia e educação física são componentes obrigatórios. Nos últimos anos, cerca de 2018, teve esse impasse, né? Era facultativo, era obrigatório. Aí depois passou para ser obrigatório. Depois foi facultativo. Enfim, mas hoje ela é obrigatória, tá? Consequentemente, esse item 3 ele está falso. Não é facultativo e sim ele é obrigatório. O item 3, tranquilo? Item 3 ele está falso. Item 4 ele fala que no currículo do ensino fundamental, a partir do 5º ano, será ofertada a língua inglesa. Falso. É a partir do 6º ano. A partir do 6º ano. Interessante, toda vez que eu vou resolver uma questão sobre esse item da língua inglesa, uma aluna falou, não, professor, tá errado. Aí eu, realmente tá errado. Mas por quê? Fui querer instigar ela. Não, lá na minha escola a gente começa desde a educação infantil. Ou seja, né, a gente que é professor e trabalha no dia a dia, a gente tende a levar o nosso cotidiano para a prova, mas está totalmente errado. A realidade é uma coisa e a que está na lei, né, é totalmente diferente, tá certo? Aqui ele está falando do ensino fundamental, né, que é a partir do 6º ano, mas a gente sabe que em escolas particulares isso é antecipado, tranquilo? Mas, de acordo com a LDB, é a partir do 6º ano que é ofertado a língua inglesa, tranquilo? Item 4 ele está falso. Item 4 ele está falso. Item 5 ele vai falar que a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 3 horas mensais. Não são 3 horas mensais, e sim 2 horas mensais. Falso. São 2 horas mensais. Sexta questão é falar aqui no estabelecimento de ensino fundamental, e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Perfeito. Tanto faz ser no ensino fundamental ou médio, público ou privado. É obrigatório trabalhar o estudo da história e cultura afro-brasileira. Item 1, 2 e 6 estão corretos. Nosso gabarito é o item A. A de aprovação em 2025. Gostou aí? 12ª questão, não vou falar agora só sobre a educação infantil. Em uma só questão a gente consegue resolver basicamente tudo que fala sobre a educação infantil. Item 1 ele vai falar que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, perfeito, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Esse desenvolvimento integral é em todos os aspectos, cognitivo, social, afetivo, motor, tá certo? Então esse é o desenvolvimento integral, um desenvolvimento como um todo, valorizando cada aspecto da criança. Item 1 ele está correto. Muito bem. Item 2, a educação infantil será oferecida em creches ou entidade equivalente para crianças de até 2 anos de idade. Falso, não é até 2 anos de idade. Como falei em alguns slides anteriores, eu coloquei lá, eu preenchi sobre creche, não é até 2 anos de idade, e sim de 0 a 3 anos. E deixando nosso item 2 falso. Não é de 0 a 2 anos, para criança de até 2 anos, e sim para criança de 0 a 3 anos. Show de bola. Terceiro item, ele falar que a educação infantil será oferecida em pré-escolas para crianças de 3 a 5 anos de idade. Falso, em pré-escolas são para crianças de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. Item 2 e 3 está falso. Item 4. Avaliação mediante provas e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção. Sem objetivo de promoção. Mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Perfeito. Calma. Realmente tem que ser sem objetivo de promoção, mas não tem mediante provas.
não tem provas nessa etapa da educação básica, tá? Essa avaliação é feita mediante acompanhamento. Ela é feita mediante acompanhamento, tá certo? Então, tira essa palavra provas e coloca acompanhamento. Acompanhamento. Olha aí. Ixi, professor. Se fosse numa prova eu tinha papocado, viu? Pois é, realmente a gente vai pegando essas questões que o examinador ele coloca justamente para o candidato errar. Mas, como vocês estão aqui estudando, já vão pegando esses bizus, esses macetes, anotando para não errar no eventual prova. A avaliação mediante provas e registro tá falsa. É mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, tá certo? Item 4 ele está falso por esse motivo. Item 5, ele vai falar que a carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por no mínimo 200 dias de trabalho educacional. Perfeito, item 5 tá bonitinho, não tenho que se questionar. Item 6 vai falar aqui, atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial, perfeito, e de 8 horas para a jornada integral. Falso. Muitas questões eles trazem o dobro, mas não necessariamente é o dobro. A jornada integral, de acordo com a LDB, ela vai falar que não são 8 horas, e sim 7 horas. 7 horas. Deixando o item 6 incorreto. Corretos são apenas o item 1 e o item 5. É isso mesmo, item 1 e item 5. Nosso item D é o gabarito. Item D é o nosso gabarito. Perfeito, show de bola. 13ª questão. 13ª questão é falar sobre o ensino fundamental. Mais uma etapa da educação básica. O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos. Gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade e terminando aos 14. Terá por objetivo a formação básica do cidadão. Marque a alternativa correta sobre o ensino fundamental. Item L vai falar que é obrigatório os sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclo. Falso. Não é obrigatório, e sim é facultado. É facultado ao estabelecimento de ensino, tá certo? Item B ele vai falar que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa e inglesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Falso, que o fundamental será ministrado em língua portuguesa e não inglesa. Inglesa, a partir do 6º ano, ela será implementada, mas não todo o ensino fundamental não será, aliás, todo o ensino fundamental não será ministrado nessas duas línguas, tá? E sim apenas em língua portuguesa. Item B está falso por esse motivo. Item C, ele vai falar que os estudos sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Perfeito? Está corretinho o item C. Vamos ver o erro do item D. Ele vai falar que o ensino fundamental será semipresencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Falso, o ensino fundamental não será semipresencial, ele sim será presencial, tá? Não existe esse semi. Item D está falso por esse motivo. Vamos para a 14ª questão. De acordo com a LDB e suas alterações, marque a alternativa correta. Essa questão ela não vai falar sobre o ensino médio. Ponto muito importante, porque teve uma grande modificação, como eu falei, ano passado, 2024, meados de julho, agosto. E tem ali a falar que a carga horária mínima anual de que trata o ensino médio será ampliada de forma progressiva para 2.400 horas. Falso. Ele vai falar na LDB que a carga horária mínima anual do ensino médio, ela será de quantas horas? 1.000 horas. 1.000 horas. Progressivamente, quanto, professor? Não sei. Só tem assim, ó, progressivamente, essa carga horária irá aumentar para 1.400 horas. Ela só fala isso, tá? É o erro justamente da questão.
que ela não vai aumentar de forma progressiva para 2.400, mas para 1.400 horas. Tá certo? Item A está falso por isso. Item B, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental, correto, e de 1.200 para o ensino médio. Lembrando que essa carga horária ela é anual, então ela está falsa, porque não são 1.200, mas 1.000 horas, tá? Falso por esse motivo. São 1.000 horas anuais. Item C, ele vai falar que o ensino médio será ofertado de forma presencial, admitido sempre, opa, que palavra restritiva, o ensino mediado por tecnologia. Não, tá falso, não é sempre, é quando necessário, de forma excepcional, tá certo? Não será sempre mediado por tecnologia, mais uma vez, quando necessário, e sim de forma excepcional, tá certo? Item C está falso, porque não é admitido sempre. Com isso, item D é o nosso gabarito. Ele vai falar que o currículo do ensino médio será composto por formação geral básica e de itinerários formativos. Formação geral básica serão 2.400 horas ao longo dos 3 anos do ensino médio. E itinerários formativos, serão 600 horas, complementando as 3.000 horas. Ah, professor, agora eu estou entendendo. O senhor falou que era 1.000 horas anuais, não é isso? Então é 1.000 horas no primeiro, 1.000 horas no segundo e 1.000 horas no terceiro ano. 1.000, 1.000 e 1.000 dá 3.000 horas. Dessas 3.000 horas, 2.400 é para formação geral básica e 600 para os itinerários formativos. A parte diversificada. Item D é o nosso gabarito, uma vez que ele pede a correta. 15ª questão. Olha, eu acabei de falar isso. Marque a alternativa correta, segundo as novas atualizações da Lei 14.945 de 2024 sobre a LDB, no que tange ao ensino médio. Vou direto para o nosso gabarito. Item D é o nosso gabarito, uma vez que ele fala que a formação geral básica, com carga horária mínima total de 2.400 horas, ocorrerá mediante a articulação da Base Nacional Comum e da parte diversificada. Perfeito? 15ª questão. Item D é o nosso gabarito. 16ª questão. Nós vamos falar aqui sobre educação especial. Educação especial é uma grande aposta, é uma modalidade de educação, é uma grande aposta para a PND. É um tema muito inovador, sempre é atual, sempre a gente vai trabalhando essa educação de forma é muito presente nas escolas hoje. Então realmente é uma grande aposta e com certeza cairá na PND, né? A prova que ocorrerá em novembro, Prova Nacional Docente. Julgue os itens abaixo, assinale V para verdadeiro ou F para falso. Haverá de forma obrigatória serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Falso, não haverá de forma obrigatória, e sim quando necessário. Quando necessário, tá? Quando. Artigo 59. Quando necessário. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Por quê? Porque se naquela escola não tivesse clientela, vai ter necessidade? Não, então não é de forma obrigatória. E sim, quando necessário, tá certo? Item 1 já está falso. Não é o nosso... não é o nosso gabarito, desculpa. Está falso. Item 2. Ele vai falar que o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas do aluno, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Esse item ele está correto. Ele sim está correto, mas a gente sabe que preferencialmente é diferente de obrigatoriamente. Preferencialmente
na rede regular de ensino, tá? Mas, sempre que em função das condições específicas de cada aluno, que podem ser várias, dependendo de cada um, se não for possível aquela integração, ele sim poderá ser feito em classes, escolas ou serviços especializados, tá certo? Então ficar atento a essa diferença para não errar na sua prova. Esse item 2 ele está correto. Item 3. A oferta da educação especial tem início no ensino fundamental e estende-se ao longo da vida. Falso. A educação especial ela começa desde a educação infantil, né, que é a primeira etapa da educação básica, não necessariamente somente aos 6 anos no ensino fundamental. Tá falso por esse motivo, não tem ensino fundamental em si na educação infantil, na educação infantil. Falso. Quarto item, os alunos superdotados poderão realizar uma aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar. Perfeito. Os alunos superdotados, eles podem sim realizar essa aceleração. Tranquilo? Lembrando que a educação especial ela atende 3 públicos: os educandos com deficiência, os educandos com TGD, transtorno global do desenvolvimento, e os educandos com altas habilidades ou superdotação. Então, todos esse grupo são atendidos de forma na educação especial, tá certo? Nosso gabarito aqui, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Opa! A Sofia errou aqui, viu? Não. Vamos analisar aqui como fosse os itens 1, 2, 3 e 4. 1, né? Como fosse aqui, fosse o 1, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4. Então, os verdadeiros somente o 2 e o 4. Deixa eu ver se tem gabarito aqui. 2 e 4, item C é o nosso gabarito. Bom, pessoal, finalizando aqui nossa aula de LDB, tá certo? Espero que tenham gostado, anotado muitas informações. Foi uma aula curta, mas muito produtiva, tá? Quiser nos acompanhar aí, Tiradentes Educação, nós temos uma gama de questões falando sobre LDB e diversos outros conteúdos. Tranquilo? Professor Jefferson Santiago, aqui com os senhores. Estamos juntos. Valeu. Até a próxima. Conheça a plataforma do Tiradentes Educação, a plataforma que vai revolucionar o seu estudo nas carreiras educacionais. Chegou a hora de se tornar um professor efetivo. Por isso que na nossa plataforma do Tiradentes Educação te entregamos curso